Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, quero trazer aqui uma resenha que eu tava acompanhando essa semana do programa da Sport TV, Redação, né, Sport TV. Tava lá o Marcelo Barreto e também o Rodrigo Capello, né? Jornalista que passou muito pano aí pra gestão Salgado, e eles estavam comentando sobre as SAFs no futebol brasileiro. Eu vou resumir aqui, nesse início, que eu posso dizer o seguinte: a SAF que deveria entregar mais no sentido dos resultados esportivos, porque é a que mais deveria investir, pelo menos está isso em contrato, é a que menos entrega nesse momento. O Vasco está na zona de rebaixamento. Ele fez uma comparação com a SAF do Botafogo, com a SAF do Cruzeiro. É uma resenha maneira para a gente trocar uma ideia aqui. Vou trazer o Edmundo para falar do Pedro Raul. É isso mesmo, porque a gente vai ter a volta aí do nosso atacante contra o Flamengo. A nona rodada que começa hoje. O Vasco tem um confronto aí difícil no Maracanã na segunda-feira e chegou o momento de mostrar alguma coisa diferente. E vamos ver aí esse posicionamento do Pedro Raul. O Edmundo trocou uma ideia sobre isso. Barbieri tem que ajudar o nosso centroavante. Claro, vamos falar aí de alguns nomes que estão sendo cogitados no Vasco aí, repercutir também o nome do Soteldo aqui, né? O Santos não conseguiu renovar o empréstimo aí junto ao Tigres. Será, Paulo Brax? Cabe no nosso Vascão? Quero trocar uma ideia com vocês sobre isso também. E é por esse assunto que a gente vai começar. Nomes que estão sendo aí oferecidos no Vasco, cogitados no Vasco. Eu acho que todo mundo entende que o Vasco precisa de reforço. A questão fica pelo papel colorido, né? Cadê o dinheiro? Mas a gente vai trocando aqui uma ideia para saber o que vocês também acham desses jogadores, né, família vascaína? Ontem foi oferecido ao Vasco um atacante argentino, né? Thomas Molina, jogador de 28 anos, que nesse momento está no futebol mexicano, no Juárez, né? Ele já passou também pelo Huracán da Argentina e no ano passado estava no LDU. Nesse momento é um jogador que jogou 13 jogos aí no Campeonato Mexicano, fez 4 gols. Ele teve à disposição no plantel do Juárez 14 vezes, 9 como titular. A gente pode citar aqui que no ano passado, né, uma temporada no LDU, em 36 jogos ele fez 14 gols, né? A gente comenta muito sobre isso aqui, um substituto pro Pedro Raul. O Vasco foi no mercado contratar Juan Cruz, ninguém entendeu, né? A quinta opção do Santos. Eu lembro que eu vendo canais que cobrem o Santos, né, de torcedores vibrando com essa contratação aí do Vasco, não dá para entender, cara. E aí você vê agora, nesse atual momento, o Ryan, né, ganhar destaque nos treinos, está à frente também ali do Juan Cruz, o próprio Figueiredo, que a torcida pede, mas pede demais para testar ele ali como 9, e aí o Vasco vai no mercado contratar a quinta opção do Santos, mas tá aí esse nome, é Thomas Molina, jogador que realmente eu não conheço, família vascaína. Vamos falar também aqui do Savarino, a gente comentou um pouco sobre ele ontem, mas o Goal Brasil disse que o Vasco sai na frente aí pela contratação do atacante venezuelano, né? A gente sabe aqui que o salário dele é de 720 mil e o Salt Lake City, né, o time que ele joga atualmente lá nos Estados Unidos, está pedindo 13 milhões de reais aí para liberar esse jogador. A gente está vendo que o Fortaleza tem muito interesse nesse atleta. Eu acho que o empecilho é a questão salarial. Fortaleza imagina de pagar até 500 mil reais. O São Paulo também, se eu não me engano, teve uma reunião com os representantes do jogador. E como eu disse aqui, o Savarino hoje chegaria no Vasco para jogar sem sombra de dúvida ali. Ele costuma jogar pela ponta direita entre Savarino e Peck. Eu acho que o Savarino pode entregar muito mais que o Peck entrega nesse momento. Peck poderia jogar, por exemplo, na perna boa dele, pelo lado esquerdo, mas o Savarino é mais jogador. Claro que fica aqui, família vascaína, a gente troca uma ideia sobre os jogadores, porque eu vejo muita crítica, para de falar de contratação. Mas se a gente não trocar essa resenha, essa ideia, não tem o que falar de Vasco. Não tem o que falar. Essa é a verdade. Não tem o que falar. A gente vai falar o quê? O Vasco só joga uma vez na vida ou na morte. Então a gente imagina que o Vasco vai fazer contratações. Então a gente vai resenhando aqui sobre os nomes. Caso se concretize, a gente vem aqui e fala um pouco mais. Mas faz parte da resenha, família vascaína. Não fiquem irritados, não. E aí, no Twitter, eu tava acompanhando algumas páginas falando sobre o Soteldo. Vou até botar na tela para vocês, ó. O Almirante disse aí, ó: Tigres do México recusou a nova proposta de empréstimo do Santos por Soteldo, que deve ser negociado. E aí a galera perguntando ali se você aprova uma possível contratação do Soteldo, estagiário do Vasco também, né, disse aí, ó, o Santos não conseguiu uma renovação desse empréstimo junto ao Tigres, time do México, né, família vascaína, um jogador de 25 anos e que, cara, eu acho que não tem nenhum vascaíno nesse mundão de, meu Deus,
que seria contra a contratação do Soteldo, né? Um jogador que realmente uma função que o Vasco precisa demais, que é um atacante pelo lado esquerdo, demais. Chegaria, toma a camisa, Soteldo, e faz o que você quiser dentro de campo. Seria um jogador fundamental, sem sombra de dúvida. Agora, toda essa dificuldade financeira que a gente está vendo aí o Vasco passar, e acredito que é um jogador que não entre no perfil da 777 pela questão de uma venda futura. Eu, assim, na minha análise que eu vejo no futebol europeu, eu acho que o Soteldo ele não tem esse mercado. Talvez pelo porte físico, por ser um jogador pequenininho, frágil fisicamente. Claro que o futebol europeu investe sim nesses jogadores, mas é aqueles muito acima da média. E eu não sei se é o caso do Soteldo, então não imagino que a 777 possa fazer um investimento nesse jogador. Mas, cara, fica aqui o nosso sonho, ajudaria demais nesse Campeonato Brasileiro o Soteldo. Quero saber a opinião de vocês, família vascaína. Vamos conversar um pouco agora sobre o confronto contra o Flamengo e falar aí do nosso centroavante, que ficou de fora aí contra o Fortaleza. Eu, particularmente, entendi que não achei que foi uma partida excelente do Vasco ofensivamente, longe disso, mas dentro da maneira que o Vasco joga hoje com o Maurício Barbieri, todos esses jogos que a gente viu da primeira rodada até a oitava, eu acho que um jogador de mais mobilidade na frente seria o ideal, porque o Vasco chega no fundo e não cruza bem, quando cruza facilita muito a defesa, então a gente não consegue tirar ali proveito das características do Pedro Raul. Então eu defendi, se continuar dessa forma, é melhor deixar o Pedro Raul no banco, testar um Figueiredo ali na frente para, jogar com um passe longo, contra-ataques, mas parece que o Maurício Barbieri vai fazer uma mudança nesse time titular do Vasco, que seria a entrada do Carabarral. Tô vendo muito torcedor criticar, pelo amor de Deus, Carabarral não. Galera, é o seguinte, você acha mesmo que eu queria ver o Carabarral como titular do Vasco? Claro que não. Mas alguma coisa precisa ser testada. Tirar esses 3 volantes e colocar um jogador com mais característica como terceiro homem. Eu defendi aqui o Alex Teixeira jogando por ali. Eu defendi aqui o Orediano, que não quer jogar. E aí, na minha visão, Alex Teixeira, Eric Marcos, Peck e Pedro Raul. A mim seria o ideal. Mas ele vai testar alguma coisa diferente. E já tá bom, velho. Já tá bom, já que não vai demitir, que pra mim seria a decisão mais coerente, mais assertiva do mundo, a demissão do Maurício Barbieri, mas tá bom, alguma coisa precisa ser testada e sacar esses 3 volantes. Agora a gente vai ver se com o Carabarral, um cara que tem mais características ofensivas, a gente vai poder tirar aí do Pedro Raul as suas melhores características, que é um jogador de área, é um jogador pra fazer pivô, né, pra esse meio armador encostar, fazer pivô. É isso que o Pedro Raul tem que fazer no Vasco, dessa maneira com certeza ele vai render demais. E o Edmundo e o Eric Johnson comentaram um pouco sobre isso. Se liga só. Gente, e o Sam mandou mais um aqui. Assim como o Jardel no passado, o Pedro Raul tem que ter um esquema tático voltado para ele poder render e fazer gols que esperamos. Esqueci. Ele bota entre aspas. O técnico é o Barbieri. É isso aí, né, Edmundo? O Pedro Raul a gente fala isso toda segunda, quarta e sexta, né? Principalmente quando o Pedro Raul não marca, principalmente quando o Vasco não ganha. Enfim, aparece até uma mesmice. Porque acho que se o Vasco estivesse jogando quarto domingo, estivesse conquistando bons resultados, a gente ia mudar até o ritmo dessa fala. Mas é de fato, para o centroavante, o melhor é o cruzamento, que vem de encontro ao atacante. Com o pé trocado, o cruzamento, na grande maioria das vezes, é o zagueiro quem está de frente. E ele não desperdiça tantos gols, porque ele não tem tantas oportunidades. Isso aí é um grande problema. Né? Você contrata um cara para te entregar um número expressivo de gols numa temporada e o técnico não ajuda o time a criar essas oportunidades para que o cara faça. Enfim, qual é a solução? A solução é jogar de forma ofensiva. E aí, Eric, você acredita no Pedro Raul ainda? Acredito, claro que eu acredito. Também, muito. Ele é um bom jogador, vem fazendo dentro da medida do possível gols. Né? Você não pode falar, chegou no Vasco e não fez gol nenhum. Não, ele vem fazendo sim, vem fazendo a parte dele. Só que ele também, eu acho, ele também está no momento em que o time todo está. Aí parece que é julgamento, parece que é crítica, enfim, não vou me defender mais. Vou apenas falar o que eu sinto como torcedor. O que eu acho é que ele está numa função que a bola está chegando muito pouco para ele. E o centroavante, o homem gol, precisa que a bola chegue o tempo todo nele. Porque você vê, se não chega, ele tem que voltar para buscar, ele tem que marcar. Ele está fazendo muita coisa que um centroavante, um homem-gol, geralmente não faz. Geralmente não faz. Se a gente, não vamos falar do vizinho, mas se a gente analisar bem, agora, por exemplo, no momento, o Cano não está fazendo gol. Por quê? A bola não está chegando nele. É a mesma coisa. O nosso Pedro Raul, ele é goleador, cara. Ele é goleador. E eu acredito muito, de verdade, não é porque Vascaíno também. Não é por isso. Acredito nele e acredito num posicionamento diferente para ele. É homem de área.
É homem lá perto da área. A bola tem que chegar nele. E aí, família vascaína, eu gostaria de finalizar o nosso vídeo com essa resenha do Marcelo Barreto, jornalista lá da Sport TV, e também do Rodrigo Capello, jornalista que passou muito pano pra gestão Salgado. A gente tá vendo todas essas últimas notícias aí. Inclusive, eu tava vendo um corte no Instagram do Vascaíno do Cerrado, do Flávio Dias, cara até vermelho, falando das dívidas que o Vasco realmente não tá conseguindo. Tá tentando aí renegociar, botar mais pra frente, pagamento do Puma, Capasso, Léo Jardim, tá tudo atrasado. Tá tudo atrasado. Cadê o dinheiro, Salgado e Osório, que a 777 tinha muito dinheiro para não deixar o Vasco passar por esse tipo de situação? Inclusive, o Flávio Dias fala que isso está atrapalhando já a movimentação do Vasco em contratações. Para você ver uma coisa. Então vamos passar aí essa resenha do Marcelo Barreto e também do Rodrigo Capello, porque basicamente ele fala: a SAF, que deveria investir mais no futebol, isso tá em contrato, é que menos entrega em resultado nesse momento. Siga só. De um companheiro meu, colunista do jornal o Globo. Começa assim: desde que clubes de futebol passaram a ser vendidos no Brasil, torcedores incluíram em suas brigas cotidianas a disputa pela melhor SAF do país. Botafoguenses e cruzeirenses acham que é a deles, vascaínos andam sem argumentos para defender o próprio negócio, e quem torce para uma associação civil acha tudo muito ruim e muito barato. Longe deste colunista querer moderar o que se discute no futebol, mas já está em tempo de superar algumas confusões com números e conceitos. E aí eu pulo para a última frase, que eu acho que remete bem a esse tema de agora. Em todos os casos, a consequência prática desses números no futebol, e a coluna traz alguns desses números, é o que realmente importa. O que importa para o torcedor é ver como é que o dinheiro está sendo investido, né, Capello? E daí vem esse primeiro momento de cobrança da diretoria do Vasco a 777 Partners, na mesma semana em que, se não me engano, houve manifestação da torcida, não é isso? Manifestação em inglês, né? Porque agora o futebol brasileiro ele não é internacional na sua venda de direitos, mas ele já é internacional nas suas reclamações. Mas na pichação de muro agora, a pichação de muro, faixa, tudo é, né? Tudo é em inglês agora. O que, por um lado, o torcedor ele vai se acostumar com a ideia, né, de que antes era fora presidente, e de algum jeito o presidente podia até sair, porque tinha uma eleição para vir. Fora proprietário, vai virar Glazer com o Manchester United, né? Você reclama, mas se o dono não quiser vender, ele não vai vender. Enfim, é uma nova realidade também no futebol brasileiro. E essa coluna que o Barreto cita, que fui eu que escrevi, para quem não leu e não sabe nem a piada. Para quem não captou, né? Pois é, eu comparo ali alguns números em relação a até que ponto cada novo proprietário, tratando de Textor, Ronaldo e 777 Partners, se dispuseram a pagar das dívidas passadas, né? E quando a gente olha o contrato do Vasco, numericamente, né, é um dos melhores, porque ele tem tanto a assunção clara de 700 milhões de reais em dívidas, a 777 diz que vai pagar, é um problema que deixou de ser da associação, porque a nova proprietária vai resolver, quanto tem um investimento em futebol de 700 milhões em 3 anos, que é o maior valor no período mais curto, né? Então era o clube que numericamente se deveria esperar pela melhor performance, ou pelo menos pela crescente mais rápida, sabe? Porque tem muito mais dinheiro entrando do que no caso do Ronaldo no Cruzeiro, que são só 50 milhões de investimentos, quanto mesmo o Textor no Botafogo, que são 400 milhões, é um valor mais alto, mas que ainda assim é menor que o da 777. Agora, uma coisa é você negociar na venda os termos dela, né, Barreto? Outra coisa é o negócio começar a acontecer e saber usar bem esse dinheiro. E nisso o Vasco, SAF, está falhando, sobretudo em comparação aos outros dois clubes, porque Botafogo e Cruzeiro, especialmente Cruzeiro com muito menos dinheiro, está conseguindo uma performance muito melhor nesse primeiro ano de SAF. Então, quando eu digo que o Vascaíno anda sem argumentos para defender a própria SAF, é por isso. No papel, estava tudo muito bonito. Na prática, a gestão do departamento de futebol claramente não está funcionando, porque com o investimento que tem, mesmo tendo vindo da segunda divisão, mesmo tendo categorias de base que não revelam tantos jogadores quanto outros clubes, assim, era para o Vasco estar muito melhor dentro de campo, e isso ainda não aconteceu. Aí, né, pegando o Bahia, por exemplo, né, o Bahia não tá tão bem assim no Campeonato Brasileiro, tá apenas ali um ponto do Vasco, mas também passou de fase na Copa do Brasil, por esse motivo, né, tá à frente do Vasco em termos de resultado, né. Quando a gente pega, cara, comparando ao Botafogo do ano passado, porque o Botafogo nesse momento ele tá num estágio maior que o Vasco, né, mais avançado, é o seu segundo ano de SAF, se eu não me engano. E aí, cara, mas no ano passado o Botafogo, em 8 rodadas, tinha somado 12 pontos. Claro que o Botafogo naquele período também passou por momentos de dificuldade, de turbulência, chegou ali, se eu não me engano, a ficar 4 rodadas sem ganhar, só tomando porrada, mas em 8 rodadas, né, já tinha um dobro de pontos do Vasco. E a gente precisa pontuar que a montagem do elenco do Botafogo pro Campeonato Brasileiro foi apressada, né? O John Textor tinha comprado ali perto do final do Carioca, então foi contratando sem muita avaliação, mas mesmo assim conseguiu entregar mais resultado que o Vasco nesse período de 8 rodadas. E se você vê, Maurício Barbieri e o elenco do Vasco tem muito tempo, deveria entregar mais. Eu vejo também, comparo aqui
com o Cruzeiro, como o Capello disse aí, né? O Cruzeiro investindo bem menos consegue também melhores resultados que o Vasco. Nesse momento, o Cruzeiro tem 13 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que o campeonato não terminou, mas o que a gente quer dizer aqui, família vascaína, é que o Vasco não deveria estar fazendo o seu torcedor sofrer dessa maneira. Eu gosto muito de fazer as comparações, porque a galera fala assim, não, Thiago, o time do Vasco é horrível, do Cruzeiro pelo menos subiu com o pé nas costas, não sei o quê. Cara, vamos botar o time titular do Cruzeiro na última partida contra o Grêmio, e aí eu te faço uma pergunta. Tem algum jogador desse time titular aqui, que você fala assim, ó, é titular absoluto do Vasco? Eu acho que são jogadores que a gente vai discutir, vai debater. Agora, 100% a torcida falou, não, pode trazer esse. Eu posso citar o Bruno Rodrigues, que não tá aqui, que não jogou como titular contra o Grêmio, mas lá atrás, se a gente falasse de Bruno Rodrigues, o torcedor ia falar assim, tá maluco, Thiago? Tá maluco? Bruno Rodrigues é jogador da Tombense, não tá acostumado em time grande, passou pelo São Paulo, não rendeu, passa aqui, não rendeu. Pô, não dá. Então, cara, o elenco do Cruzeiro é limitadíssimo e mesmo assim consegue entregar mais resultados. Isso eu tô falando na parte esportiva dentro de campo e por isso que eu defendo muito, mas muito a demissão do Maurício Barbieri. Agora a gente vai pegar os pontos da questão financeira que foi falada aí pelo Rodrigo Capello, ele colocando o seguinte, né? O departamento de futebol do Vasco está investindo errado esse dinheiro. Será? Será? Porque tem alguns pontos pra gente debater e pelo menos as notícias mostram isso pra gente. Primeiro, Paulo Brax realmente tem autonomia nas contratações? Parece que não. O Edmundo trouxe a informação de um alemão que dá ali a canetada final, tem toda também essa análise da 77 vetar alguns jogadores, então ele não tem autonomia nesse departamento. Um outro ponto interessante é que a gente não vê ninguém aí, quem faz a fiscalização disso? Do dinheiro que foi investido ou do dinheiro que teria que ser investido em contratações nesse momento? Quem faz isso? Salgado? O cara tá brincando, o cara faz piada com o torcedor do Vasco. Sabe por quê? Quando você pega as falas do Paulo Brax, foi o seguinte, fizemos esse período aqui, fizemos esse número de contratações, vamos jogar o Carioca, a Copa do Brasil, e perto do Campeonato Brasileiro vamos fazer contratações pontuais para chegar com 90% do elenco preparado para esse campeonato. Não chegou essas contratações. Ou seja, provavelmente dentro do planejamento dele tinha os recursos, o dinheiro, mas daqui a pouco, com toda essa situação que tá aparecendo agora, Luiz Melo chegou, não vai dar não. Vai dar não, vai ali no Carabarral, no Cocão, paga empréstimo de 500 mil, não vai dar pra gente fazer investimento nesse momento. Então, esse é o grande ponto. A gente às vezes fica cobrando Paulo Brax, isso e aquilo, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que foi prometido? Cadê o dinheiro que deveria acontecer em contratações? Então, realmente, a SAF que deveria entregar mais por ter mais investimento, a gente não sabe se esses investimentos realmente estão na mesa. Eu acho que tá devendo Deus e o mundo aí nesse momento. Deus e o mundo nesse momento, mas mesmo assim, ainda acho, com esse atual elenco do Vasco, que deveria entregar mais resultado. Por isso que eu defendo a demissão do Maurício Barbieri. Mas, resumindo, o que a gente pode dizer é que o Vasco hoje é uma bagunça. Bagunça, tanto na parte de gestão financeira, tá devendo Deus e o mundo. Você só vê o vídeo lá do Flávio Dias vermelho, né, porque ele passou muito pano para isso, e também no departamento de futebol, em contratações, sem autonomia do Paulo Brax, o time uma bagunça com o Maurício Barbieri. Mas, cara, agora, segunda-feira, é entrar em campo, esquecer tudo isso e torcer para que o Vasco possa ter uma grande atuação contra o Flamengo e voltar a ganhar nesse campeonato brasileiro. É isso que tenho certeza que todo vascaíno deseja. Deixa aí nos comentários, vou ficando por aqui. Muito bom ser Vasco. Fui!